Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer mais um fechamento de mercado aqui para vocês hoje, para o dia 17/7, sexta-feira, 2026, em relação ao Nasdaq e SP500. Começando aqui pelo gráfico diário, né? Estava observando aqui esse Fair Value Gap, essa região de order block, né? Do gráfico diário, que é muito forte. Né? Para quem não sabe o que é um order block, a gente tem justamente um candle, dois candles, no caso do diário aqui, a gente pode considerar até o pavio como um order block ou um rejection block. E aí uma sequência de outros candles, dois candles na direção contrária com displacement, que é justamente esse espaço de gap aqui entre um pavio e o outro terceiro pavio aqui. Você vê que não conecta, né? Diferente desse aqui, desse e desse que estão conectados. Então, no gráfico diário aqui do SP500, a gente tem esse gap diário que eu estava analisando, também essa liquidez aqui, que era a liquidez da semana anterior. Aí, pulando para o gráfico de 4 horas, o que eu observei, né? Eu observei que a gente tinha essa liquidez aqui prestes a ser capturada na abertura de Nova York, 9h30. E o Nasdaq já tinha meio que capturado, né? Então já estava já derretendo aqui, então todo mundo acreditou que o preço ia derreter, ia cair completamente. Aí se a gente olha aqui, por exemplo, no gráfico de 1 hora, ou melhor, vamos tirar 30 minutos, que é mais fácil. Exatamente 9h30, o preço, 9 horas, o preço já tinha capturado essa liquidez, 9h30 ele abre aqui embaixo, vem, toca na região de interesse, que é o Fair Value Gap do diário, é uma região que já tinha sido tocado, né? Tinha sido tocado uma vez, duas, três, quatro, a quinta vez que ele toca aqui, com essa, e tem uma forte reação. Perceba que em 30 minutos ele já tem todo esse movimento aqui, que é um movimento muito forte, e às 10 horas da manhã também, quase 1% ali em 1 hora, dois candles de 30 minutos, fortíssimo. Então, olhando 30 minutos antes de abrir o mercado, né, a gente estava com essa visão aqui. Então, eu estava de olho o quê? Justamente nessa liquidez aqui e nesse order block dos 30 minutos. Além desse order block, por que eu estava de olho nesse order block e não numa região mais, né, vou puxar o FIBO do último swing low aqui, mais relevante, talvez seja esse aqui, não teve nenhum retracement, né, não teve nenhum pullback saudável até os 50%, só derreteu desde de quinta-feira. Por que eu olhei aqui? Porque justamente olhando o gráfico diário, a gente tem essa mínima da segunda-feira que fechou forte, então ele poderia justamente vir aqui nessa mínima, que é essa linha tracejada, dentro do order block de 30 minutos, e além de tudo isso, teria essa captura de liquidez aqui, né? Então, eu imaginei que pudesse ter esse movimento aqui, mas não do jeito que foi. Eu imaginei que poderia ter um movimento, né, bem fraquinho, chegar aqui, capturar e tal, e aí depois fazer alguma coisa mais forte. Mas o movimento foi ao contrário, né? Ele veio, capturou aqui o fundo e já reverteu com muita força, né? Isso é a mesma coisa para o Nasdaq aqui. O Nasdaq é ainda melhor ainda, porque ele veio, capturou a liquidez do dia, né? O low of the day, o low of day, que era a mínima de Londres. Além disso, capturou o previous month low aqui, que é a mínima do mês anterior. E aí já reverteu, abriu aqui, tocou, capturando tudo, né? O Nasdaq ainda não tinha capturado às 9 horas, perceba? E aí às 9h30 ele vem, abre, captura e já reverte com força. Né? Então, inicialmente, olhando os 15 minutos aqui, a gente estava numa região às 10 horas da manhã muito interessante para venda, né? Então eu tentei algumas vendas aqui nessa região. Fui extremamente frustrado porque o preço ficou andando muito de lado, né? Se a gente olhar aqui, eu fiz uma venda de risco inicialmente aqui nesse topo,
e aí fui estopado, obviamente, porque eu também imaginava que ele poderia vir aqui nesse order block e tudo mais, mas preferi tomar um risco aqui, porque do jeito que subiu muito rápido, ele poderia justamente descer, enfim, e ter esse efeito slingshot, né, que a gente chama. Então, tive um primeiro stop ali nessa região aqui, e aí depois, quando ele veio fazer quando ele fez essa captura de liquidez e inverteu, eu vendi aqui, justamente aqui nessa região, e aí meu stop foi obviamente um pouco mais curto, e aí perceba que eu fui, a minha ideia era sair com parcial, ou ao final mais ou menos aqui, que seria VWAP. Eu percebo o quanto o preço trabalhou aqui, né? Ele veio, inverteu o Fair Value Gap aqui, voltou, quase estopou. Aqui eu tinha adicionado mais contratos, estopei os contratos adicionados, depois ele voltou, adicionei mais um pouquinho, aí coloquei no break-even, fui estopado no break-even as adições, aí depois o preço caiu de novo, e aí subiu aqui, eu protegi toda a minha venda e saí no 0 a 0 aqui, basicamente quase no prejuízo, na verdade, né, nesse trade. Não, saí no 0 a 0 nesse trade. Tive o prejuízo desse aqui e esse aqui no 0 a 0. E aí, enfim, quando o preço começou a acumular todo esse tempo, aí eu voltei e eu dei um zoom out, né? Fui ver o que estava acontecendo aqui no time frame maior. E seguindo o fluxo de abertura, né, abriu, rompeu, fechou forte aqui. A gente tem uma mudança de um market swift, né? É uma mudança da direção do mercado num time frame maior. Mesma coisa o Nasdaq, né? Ele percebeu que ele fechou forte aqui, mas ainda assim estava com um olhar de venda. Mesmo assim, como a gente já tinha rompido a VWAP, nem fez cócegas, né, a VWAP e toda essa região aqui depois de captura de liquidez, eu comecei a ter um olhar um pouco mais de compra aqui na oportunidade de aproveitar aqui justamente esse Fair Value Gap do 30 minutos, que ficou formado, e também um order block aqui, perceba que o preço vem, né, a mínima aqui, ó, observe aqui na mínima do preço, 750475, que é justamente, né, 750450. Então, assim, o preço ele vem, não tocou, mas assim, veio muito perto, né, dessa região. Tinha um IFVG aqui dos 30 minutos também que segura. Enfim, era uma região muito forte para compra aqui. Então, a partir do momento que eu enxerguei isso, eu inverti minha posição de vendas dessa região, pensando justamente nesse movimento que está acontecendo agora, no final do dia. Inverti minha posição para longs, né, para alta. Então eu comprei aqui logo quando inverteu esse Fair Value Gap, ele tocou aqui forte, mas aí acabou de novo acumulando aqui na região. Meu stop estava grande, porque eu queria que ele ficasse atrás do Fair Value Gap dos 30 minutos. E aí mais ou menos 3 para 1, que era meu alvo, meu objetivo era aqui nessa região. E aí acabou que ele não veio, e eu fiz algumas parciais. Se você não viu ainda meu live trading, eu já postei no YouTube, você pode acompanhar como é que foi. Então, basicamente, eu comprei aqui nessa inversão, o preço veio, quando ele voltou, adicionei, aí ele me estopou, depois ele subiu de novo, eu adicionei de novo, enfim, aí aqui, exatamente no candle do meio-dia e 1, nesse candle aqui, o Trump me solta um tweet lá, dizendo que, né, vai cessar não sei o que lá, até postei lá no vídeo, e aí o preço vem e me tira, né? Que a minha parcial, eu ia sair, na verdade, como eu entrei mais pesado, eu ia sair, na verdade, aqui, ó. Que é justamente onde ele veio, eu ia sair antes dessa liquidez aqui, antes do topo. Mas com essa notícia que rolou aqui, exatamente no meio-dia e 1, totalmente aqui,
preço veio, caiu e aí me tirou no break-even do restante, né? Eu tinha feito uma parcial aqui mais ou menos, e aí metade dos meus contratos foi sair no 0 a 0 aqui. E aí eu achava que o mercado ia derreter daqui, acabei desistindo de operar. E o Nasdaq fez um movimento perfeito, um movimento que eu realmente esperava. Então perceba que o Nasdaq veio, voltou, acumulou, né? Para quem tivesse esperado ali um Change State of Delivery, né? Um CISD, ele aconteceu aqui. Então a compra do Nasdaq seria justamente, poderia ser no fechamento desse candle aqui grande ou justamente no reteste. E aí você perceba que stop atrás da região, perceba que ele pagou 3 para 1, pagou o topo aqui, que eu estava querendo no SP500, e ele veio até o order block aqui, né? Quem quisesse esticar um pouquinho até o order block, ou até metade ali do order block, perceba que ele veio aqui pagando quase 5, mais que 5 para 1 aqui, né? Então, e aí nessa região, obviamente, já era região de venda, mas por conta do horário, a partir do meio-dia, aqui sexta-feira, já não faria muito sentido ficar aqui perdendo tempo e energia olhando o mercado, porque é isso, sexta-feira já todo mundo já está de folga, já não tem tantos movimentos e não adianta ficar queimando ficha aqui à toa. Né? Então perceba que fechou o mercado ali basicamente onde ele abriu, né? Se a gente olhar aqui o Midnight Open, a abertura do mercado aqui, meia-noite, o mercado ficou de lado aqui nesse range, né? Ele veio, capturou aqui, voltou e voltou para a abertura dele inicialmente. Então, muito interessante observar o mercado dessa forma, a partir do midnight, ou se você quiser ter uma análise mais longa, né? A partir das 18 aqui, esse é o preço de abertura do dia, ali, né? Do candle do diário. Mas eu gosto de ver o midnight, que eu acho que é mais preciso. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que agora finalmente a gente deve sair desse grande range que a gente está, né? Tanto o Nasdaq quanto, principalmente o Nasdaq já está saindo. Então, eu acredito que a gente deva ter esse movimento aqui do Nasdaq de capturar esse previous month low aqui e aí de repente voltar para o range de novo para continuar uma queda até o previous month high. E aí daqui a gente pode ter uma mudança para alta novamente, se for o caso, tá? Então, o SP500 pode ser que ele não vá muito longe, pode ser que ele venha no máximo até aqui nessa região para voltar para o range novamente, tá? Então, e aí de repente fazer esse movimento de alta aqui, eu não acho que ele deva cair tanto quanto o Nasdaq, mas o Nasdaq acho que ele vai esticar um pouquinho mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Só mostrar um pouquinho aqui meu diário de trade de hoje. Não fiz leitura hoje, não treinei, fiz o pré-market e fiz o pós-market, operei ali dentro das minhas regras. Não coloquei o trade e saí andando. E aí meu resultado de hoje, justamente esse aqui, 168 positivo. Né, aqui foram as entradas, os trades. Eu acabei importando ali direto da corretora. Não fiz o meu diário pré e nem pós-market. Então hoje falhei aí na consistência da minha rotina. Né? Pode ver que minha porcentagem aqui de rotina de hoje ficou falhada, ficou muito ruim. Então, semaninha fechou, não fechou do jeito que eu imaginava, né? Fechamos aí menos $60, mais ou menos. Não consegui recuperar, mas pelo menos já consegui dar uma aliviada aqui no fluxo de drawdown que eu estava tendo. Né? Então, estou feliz com o resultado aí, mesmo que tenha sido negativo.
E aí, semana que vem a gente tem mais mercado e é isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu devo criar novos conteúdos mais educativos aí, explicando um pouquinho sobre os key levels, regiões de interesse, gatilhos de entradas, enfim, tudo que vocês precisam saber para começar a operar no mercado. Tá bom? Valeu, até a próxima. Tamo junto.